que bom estar aqui. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É um enorme prazer chegar a esse momento da nossa celebração dos 30 anos, mais um momento, né? Faz tempo que a gente vem realizando atividades de celebração dos nossos 30 anos, mas hoje é o nosso momento maior, mais festivo, mais público, né? Estamos muito felizes com isso. Hoje a chuva, o trânsito, acho que atrapalharam um pouco, né? Algumas pessoas ainda não chegaram, inclusive a pessoa que está trazendo a minha colinha da minha fala. Então, fica um pouquinho mais difícil, mas vai dar tudo certo. E, gente, essa atividade, a gente só está podendo realizá-la porque fizemos essa parceria com o SESC, a organização SESC, a quem somos profundamente gratos por toda a parceria, não só por este momento, mas são anos de parceria, inúmeras atividades, nos Estéticas das Periferias, Semana de Hip Hop e inúmeras outras atividades. Mas creio eu, o Eleilson me corrija, que é a primeira vez que a gente realiza atividade nesta unidade do SESC Pompeia. Então, dessa vez, além do agradecimento ao SESC como um todo, faço um agradecimento especial ao SESC Pompeia, que nos recebe neste momento. E eu queria agora passar a palavra para o André Dias, que, se eu não errar, é o gerente adjunto da GEPROS, né? Da Gerência de Programas, Estudos e Programas Sociais, e que vai fazer a fala aqui com a gente. André, por favor. Obrigado, Magê. Eu, ao contrário da Magê, estou com minha cola aqui, mas eu vou dispensar. Na verdade, quando a gente está entre amigos, acho que é muito mais afetivo, né, a gente falar o que a gente está sentindo, a história que a gente tem, e acho que não é diferente com a ação educativa. Né? Antes de mais nada, agradeço aqui ao SESC Pompeia também por acolher essa atividade, na figura da gerência Mônica Carnieto, do gerente adjunto Sérgio Pinto, né, a toda a equipe de programação. Acho que especialmente agradeço aqui ao Eleilson, né, uma figura de muitos anos, no qual ali está sempre nessa interlocução com a ação educativa e de projetos tão importantes, né, já realizados. Acho que menciona aqui o Estéticas das Periferias, que talvez é o que esteja mais quentinho no coração. Ali uma ação, né, transversal, uma ação, né, contundente, uma ação, né, que, enfim, avança por todos os territórios dessa cidade e que dialoga, né, com uma imensa parte da população, né, com uma imensa parte de artistas, de criadores, enfim, de realizadores que não necessariamente estão no centro, né, da ação, no centro econômico, no centro, né, social. E acho, né, não é à toa que menciono estéticas aqui, porque, de fato, acho que o estéticas ele desloca, né, esses conceitos, desloca, né, esse sentido hegemônico e questiona, tipo, aonde está o centro, né, no final das contas, né, o que é a periferia, né, e como essas estéticas. Então é muito interessante a ideia do plural, ela se desenha. E acho que o SESC, né, na sua missão, vai ao encontro, né, desse tipo de proposta, desse tipo de construção, de visão de mundo, né, nesse tipo de diálogo em que pensa em protagonismos, né, em que pensa em diversidade, né, em que sai do plano comum, né, e de fato reinventa, né, um outro jeito de olhar, um outro jeito de dialogar, né, novas perspectivas, de certa maneira, de como essa criação, de como, né, essa ação cultural, mas, sobretudo, acho que o pilar disso tudo é a educação. Né, e o SESC, em todas as suas ações, trabalha com a educação, que a gente entende aqui como educação não formal, né, que é essa que está para além das escolas e que onde você vai encontrar na arte, né, na cultura, na ação, né, social, nos direitos humanos, né, de certa maneira, enfim, em todos os campos em que faz com que a sociedade, as pessoas, enfim, o indivíduo, o coletivo, né, possa de fato, né, agir de uma outra maneira e não sem tensões, né, não sem reinvenções, né, e de fato imprimir, né, contrapontos, imprimir uma outra lógica, né, enfim, uma outra sociedade, um outro espaço, algo mais
inclusivo, mas, sobretudo, também feito, né, por outras pessoas. Então, deixo aqui, né, o agradecimento do SESC São Paulo, né, falo em nome aqui da Flávia Carvalho, que é a nossa gerente, falo em nome do nosso diretor, né, Luiz Galina, né, em nome da nossa superintendente Rosana Cunha, né, o quanto para nós é importante essa parceria, é importante essa história, né, com a ação educativa. Bom, viva a ação educativa, vida longa a ação educativa, né, e a nossa parceria. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada, André. Lindas palavras, com emoção. E são muitas as conexões, desculpem, entre a ação educativa. Gente, eu estou num fim de gripe, desculpa. Muitas conexões, né, muitos pontos de contato entre a ação educativa e o SESC, passando essencialmente pela educação e pela cultura, né? Então, é uma história já bastante longa. Queria dizer, e aqui vou explicar o motivo da minha cola, é porque nomes é muito difícil de guardar. O sentido da fala a gente faz, né? A gente tem no coração, mas os nomes é algo um pouco mais difícil. E aí eu queria, além, o André já falou, mas eu queria especialmente reforçar o agradecimento ao SESC, na figura do Luiz Galina, né, que é o diretor do SESC São Paulo, da superintendente, a Rosana Cunha, da gerente do GEPROS, né, com quem o André está, que é a Flávia Carvalho, também da Érica Dutra, que é a gerente da Gerência de Ação Cultural, também bastante parceira, Mônica Carnieto, que é a gerente da unidade aqui do SESC, Pompeia, né? Michel Amari, coordenador da programação da unidade, e Sandra, assistente técnica da GEPROS, em nome dessas pessoas que, por diferentes formas, se envolveram na organização desse evento e aceitaram e toparam essa empreitada, né? Um enorme agradecimento em nome da ação educativa. Muito bem. Algumas pessoas me conhecem, mas não todo mundo. Eu sou Maria Virgínia de Freitas, e, no momento, eu sou a coordenadora geral da ação educativa. Mas, para fazer essa fala inicial, quero trazer aqui comigo meu parceiro, nosso fundador, né, e o primeiro coordenador geral da ação educativa, que é o Sérgio Haddad. Sérgio. Gente, eu vou falar sentado. Eu também trouxe uma colinha, porque eu não consigo lembrar o que eu escrevo. Então, a colinha me ajuda. Mas eu vou tentar. Olhar o passado, mirar o futuro. Então, me pediram para fazer uma fala sobre o olhar ao passado. A ação educativa faz 30 anos, mas, na verdade, a nossa história começa 20 anos antes. Começa quando foi fundado o Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Isso em 1974, em plena ditadura militar. E o centro se chamava Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Apesar de ser ecumênico, não estava ligado à igreja, era formado de um grupo de pessoas que eram religiosas, algumas, né, numa grande maioria, e que, na verdade, fugiam da perseguição das igrejas eclesiásticas, que, com o golpe militar, se tornaram mais conservadoras, e montaram essa organização para trabalhar com direitos humanos, educação popular e, basicamente, com movimentos sociais e trabalho na base de igrejas católica, porque nesse momento histórico a Igreja Católica, com as comunidades eclesiais de base, eram aquelas que mais acolhiam o trabalho progressista, diferentemente do que ocorria com as igrejas protestantes. Bom,
lá, essa produção de informações, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, a produção de informações era muito importante naquele momento de censura. E, portanto, essas organizações não governamentais, não só o CEDI, mas algumas outras, também fizeram um trabalho de recuperação de informações e de apoio com boletins, etc., sobre o que vinha ocorrendo como um material para o trabalho de educação popular. Nesse momento em que o CEDI se forma, eu, com um conjunto de colegas, trabalhávamos num curso noturno de educação de jovens e adultos. Eu fui convidado a dividir essa coordenação com um trabalho de educação popular dentro do CEDI. E ali percebi que vários movimentos e organizações comunitárias, etc., demandavam escolarização, demandavam alfabetização. Então, o trabalho de educação popular, que se dava fora da escola, que se dava no sentido de você fazer uma pedagogia crítica com movimentos sociais, no sentido de tomar consciência sobre as questões, sobre os seus direitos, etc., passava agora a demandar escolarização. Nós estamos já no final da ditadura e esse grupo de colegas que trabalhavam nessa escola passou a atuar dentro do CEDI para fazer a alfabetização, para fazer a escolarização, justamente por demanda desses grupos sociais. Então, nós juntamos a educação popular com a educação escolar. Tentamos fazer uma educação crítica dentro da escola, na medida que a gente acredita, até hoje, que a escola não é um espaço neutro, é um espaço que tem uma intencionalidade política. Se vocês ouvem, por exemplo, o nosso governador falando das escolas cívicos militares, tem uma intencionalidade política nisso. Uma escola dentro dos acampamentos do MST tem uma intencionalidade. Então, é baseado nessa ideia que nós fomos trabalhar aí. Aí fizemos trabalho de assessoria a movimentos urbanos em Ibirité, em Minas Gerais, aqui em São Paulo, na periferia, no Acre, com seringueiros, na Amazônia, com o movimento de educação de base da CNBB, tudo isso a partir desse grupo, desse núcleo que trabalhava nessa escola noturna e que foi ao CEDI fazer isso. Com a democratização, o CEDI começou a discutir o seu futuro. Já não era mais necessário um trabalho de documentação e informação. Os movimentos de igreja já tinham outros espaços que saíram, muitas delas, dessas comunidades eclesiais e começaram a virar movimentos sociais, por luta por creche ou por habitação, e tinham uma certa autonomia já com relação à igreja. Nós, dentro do CEDI, a partir de 91, começamos a discutir se valia a pena continuar junto na medida em que a especialização que havia dentro do CEDI, com movimentos urbanos, com educação, com sindicalismo, com pastoral, se valia a pena manter isso na medida em que o CEDI foi crescendo. Então, tomamos a decisão de fechar o CEDI, ocorreu em 94, e abrir 3 outras organizações. Coinonia, que trabalha com as igrejas, o ISA, um Instituto Socioambiental, bastante conhecido, que trabalha com questões indígenas e socioambientais, e a ação educativa. Essas 3 nascem dessa mesma mãe
o CEDI. Mas por que eu estou contando essa história? Porque, quando a gente montou o CEDI, uma parte grande do pessoal, quando a gente montou a ação educativa, uma parte grande do pessoal saiu do trabalho do CEDI e foi montar esse trabalho que a gente tinha ocorrido. Opa, estão me avisando que eu tenho 2 minutos. Bom, então vamos lá. O que fica para a ação educativa? Primeiro, os princípios. Os princípios que o CEDI levava. E esses princípios são ousadia. Ousadia que, no caso do CEDI, foi de enfrentar a repressão, fortalecendo os proscritos, os excluídos, e hoje a gente faz isso em relação ao autoritarismo, em relação a todo o processo de discriminação, em relação à desigualdade. Utopia. Um segundo valor, construir uma sociedade socialista com valores baseados na igualdade, na diversidade, na solidariedade, na participação e na comunhão fraterna. Só falta 5 páginas, já vou. Composição diversa dos trabalhadores, num projeto comum de resistência ao autoritarismo e à discriminação. Não permitir a todo momento que o diferente se fizesse contrário. E as estratégias, que também a gente trouxe do CEDI. Trabalho perseverante e pequeno para transformar utopia em realidade. Trabalhar com situações limites, o que obriga a um compromisso cada vez mais radical. Trabalho em rede com organizações e movimentos populares. Está na intersecção entre assessoria a políticas públicas, formulação de projetos, por outro lado, pesquisa em parceria com as universidades e diálogo para apoiar movimentos sociais e organizações populares. Encerrando, 1 minuto. Quando a gente fundou a Ação Educativa, a gente não só trouxe todo o trabalho de educação do CEDI, que basicamente era essa relação entre educação popular e educação de jovens e adultos, montamos uma área de educação, mas, ao mesmo tempo, montamos uma área de juventude. E a Magi está aqui, que começou com a gente na área de juventude, a área de educação, vários profissionais coordenaram essa área, atualmente é a Neia, que vai estar aqui com a gente coordenando o debate. E, logo depois, a gente botamos o bloco na rua, quer dizer, saímos do Sion, do 3º andar do Sion, que só tinha entrada passava por várias etapas até chegar, até formar, até ter um prédio onde tinha um centro aberto com auditório, salas de aula, etc. Ou seja, fomos para a rua, como um espaço público. E, finalmente, em 2007, montamos uma área de cultura com a coordenação do Eleilson e que tem sido realmente um espaço muito inventivo e de trabalho com cultura popular, com cultura periférica, desde o princípio e até hoje. E, finalmente, nós estamos agora comunidade, além dos setores da ação educativa, evidentemente, comunicação, administração, etc. Tudo isso foi se formando ao longo desses 30 anos. E, finalmente, nós temos uma unidade de projetos especiais, que é um espaço uma incubadora de futuros temas, onde hoje nós estamos tratando com tecnologia, por um lado, e, por outro lado, os temas ambientais. Bom, está indo muito devagar, fala isso.
Ah, já acabei. Tá bom. É isso. Muito obrigado. Passa muito rápido. Cuidado, muito rápido. Gente, a gente não quer atrasar a mesa, né? Mas só queria fazer ainda uns comentários que esse dia de hoje sintetiza muito do que é a celebração para nós, né? É reflexão e festa, né? Isso diz muito da ação educativa. Isso somos nós. E desde que a gente fez 29 anos, que a gente começou a se preparar para os 30, a gente veio refletindo muito sobre a nossa própria história e fazendo diálogos intergeracionais, porque é uma organização que está completando 30 anos, que tem atualmente na sua coordenação geral pessoas que viram a organização nascer, está na hora de preparar, né, para passar o bastão, são novas gerações, e então a gente tem se dedicado bastante para uma reflexão interna sobre essa história, né? Então, esse tema de saber o passado, mirar o futuro, é algo que está profundamente conectado a toda a nossa celebração desses 30 anos. Por fim, me perdoem aqueles que não são da ação educativa, mas a ação educativa é uma organização que só funciona na parceria. São inúmeros os parceiros, dos quais tenho certeza que a grande parte está aqui. Mas tem um pessoal absolutamente fundamental, que é a nossa própria equipe. E, nesse dia de hoje, eu quero fazer uma menção especial à nossa equipe, e serei rápida, por isso está escrito. Quero fazer uma menção especial, celebrando as nossas equipes do administrativo, financeiro e da infraestrutura, que, dentro de uma política de cuidados, zelam pelo nosso espaço, para quem conhece o nosso famoso o predinho, e dão suporte administrativo, financeiro e de recursos humanos necessário para que tudo funcione da melhor forma possível. Também a equipe de TI, sem a qual as nossas conexões simplesmente não se realizam. A comunicação, que encara bravamente o desafio de traduzir nossas ideias e projetos em mensagens poderosas. Nosso centro de eventos, quem não conhece ainda, prédio da ação educativa precisa conhecer, que organiza e apoia as demais equipes a organizarem os melhores eventos, do debate à festa, lembrando sempre que todos os detalhes são políticos. Nosso centro da equipe do Centro de Formação, que organiza e apoia as demais equipes na realização das melhores formações, bebendo sempre nos acúmulos da educação popular. A grande equipe da educação, que não esmorece na busca da efetivação do direito a uma educação emancipadora para todas as pessoas. A equipe da juventude, que nos provoca com as questões que vão sendo colocadas pelas novas gerações, a partir de contextos sociais em permanente transformação. A equipe de cultura, que conecta artistas, produtores culturais periféricos e diferentes públicos, nos alimentando de poesia e alegria. A equipe de projetos especiais, que nos desafia a olhar e enfrentar questões fundamentais do nosso tempo, como a emergência climática e os direitos digitais. A equipe que apoia a plataforma DESCA, Plataforma de Direitos Humanos, que se realiza em parceria com várias outras organizações. Essa equipe responsável por manter em funcionamento essa rede de vigilância pela realização dos direitos humanos. A nossa enorme equipe de gestão e desenvolvimento institucional, que busca manter todos os pratinhos girando ao mesmo tempo, e quero fazer um agradecimento especial a todos os meus parceiros e parceiras da coordenação executiva e do colegiado de coordenação. A gente tenta não deixar a orquestra desafinar, mesmo quando a gente está desafiado pela defesa intransigente da democracia em períodos tão turbulentos. Agradeço a toda a equipe, uma homenagem à equipe e uma menção especial a toda a nossa diretoria e sócios e sócias que mantêm o trabalho e zelam pela continuidade da ação educativa. Então, vida longa, ação educativa.
Eu me esforcei para não falar o nome de ninguém, porque é ruim. Falo o nome de uns e não falo o nome. Então, está todo mundo contemplado. E agora eu queria chamar a minha parceira de coordenação executiva, também, agora eu vou falar o nome também, porque junto comigo na coordenação executiva também tem o Marcos e a Edneia, que eu vou pedir para que ela venha, para que a gente possa... é por aqui. Ela é outra, é chique, é daqui. Deu. Oi, gente. Agora é com você. Tá bom, então eu vou tocar a partir daqui. Eu estava ali ouvindo o discurso e olhando a foto, né? Contando um pouco da nossa história, né? Mas eu não vou perder mais tempo, vou chamar as minhas duas companheiras de bancada de hoje, a deputada Érica Hilton, vem brilhar a queridona escritora Eliane Alves Cruz. Eliane Alves Cruz. Sentem-se aí, meninas. A gente começou uma conversa longa lá dentro, que eu falei, a gente não vai descer mais, vamos ficar conversando. Vamos ficar conversando aqui, mas nós achamos que o que a gente estava falando era para ser compartilhado, então a gente traz a conversa para a grande roda aqui, né? Mas não é à toa que a gente escolheu como tema esse Mirar Futuro, Olhar Passado, Sankofa, né? A ação educativa tem na sua trajetória um compromisso muito grande em fazer parte dessa trajetória longa, iniciada por vários movimentos sociais, de narrar, tecer a história do Brasil e da construção da nossa democracia, a partir do olhar para a resistência contra as opressões. E esse trabalho que a gente faz com a educação, com a cultura e com a juventude, esse trabalho que a gente há 30 anos tem desenvolvido a tantas mãos, é também uma forma de marcar a posição do lugar importante de reafirmar a nossa vocação democrática e o preço que nós, brasileiros, estamos constantemente pagando e repagando para nos manter presos nessa linha tênue, né, de defesa da democracia. E uma das coisas que nós temos muito aprendido é que defender democracia hoje também está muito ligado a gente defender um legado, uma história, que hoje a gente precisa lembrar de um personagem muito importante que falava para a gente do lugar dessa tecnologia ancestral que é a memória, né, nas defesas coletivas, que é o Nego Bispo. O Nego Bispo faz 1 ano hoje que ancestralizou, e esse desenho que ele traça quando ele fala do começo, meio começo, também é muito parecido com a história do Sankofa, né? Esse adinkra tão importante para a gente entender como a lógica, como o pensamento e a cosmovisão africana dos diferentes países nos ensinaram o quanto é importante você olhar para trás, colher conhecimento para olhar para frente. Nessa luta por manter a democracia como um valor importante para os brasileiros, a gente tem encontrado muitos desafios imensos e novos, porque, da mesma forma que a democracia exige de nós esforços permanentes, a gente também lida com as opressões o tempo inteiro, se renovando, se reestruturando e ressignificando também, né? Então, a primeira questão que eu queria fazer, eu vou fazer uma pergunta para as duas, e depois eu vou fazer uma para a Érica e uma para a Eliane. Mas a primeira pergunta que eu queria ouvir vocês falarem é como é que a gente constrói trajetórias pessoais. Nós somos mulheres pretas,
Nós somos mulheres que também têm, no movimento negro, um aprendizado muito grande, nos movimentos sociais, um aprendizado importante, mas como essas pessoas, como é que a gente constrói trajetórias pessoais que dialogam com esse dever coletivo de defesa da democracia? Como é que a gente consegue, no nosso cotidiano, das nossas trajetórias, construindo as nossas vidas pessoais, participar e fazer com que essa democracia ela se torne realmente um valor coletivo e um valor que vai para além das nossas histórias? Então, eu queria que cada uma de vocês falasse como é que isso acontece para vocês. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui no SESC com vocês, com Érica, nessa iniciativa tão linda. O SESC também tem um lugar na minha trajetória, né? Eu fiz parte do Arte da Palavra, viajei muito com o SESC, fui a muitas e muitas unidades e falei com crianças, com jovens. Então, para mim, é sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Essa não é uma pergunta fácil, né? Essa é uma pergunta muito difícil, porque nós, no Brasil, a gente tem problemas com identidade, né? A gente tem ainda problemas com identidade. A gente ainda não se reconhece no espelho, é muito difícil. Então, a gente leva uma vida, às vezes, para reconhecer quem nós realmente somos. E aí, uma vez que a gente se reconhece, tá, eu sou uma mulher negra, é aqui que eu estou, esse é o meu lugar, várias coisas que me aconteceram por conta disso. E agora? Quais são os meus talentos? O que eu vim para esse mundo fazer, né? A Toni Morrison tem uma fala, né, que eu acho que é muito, muito certeira. Ela sempre dizia, né, que o racismo é algo que nos distrai e nos atrasa, porque a gente fica naquela luta ali, né, do rochedo com o mar, e a gente não consegue produzir, o nosso legado, a gente não consegue avançar nos nossos talentos, a gente fica ali reagindo. E essa reação eterna, além de cansativa, ela é estéril, né? Porque a gente não consegue construir coisas enquanto você está nesse movimento de reagir. Então, eu acho que é urgente que a gente se reconheça, que a gente olhe para a nossa verdade histórica como povo e para a nossa verdade histórica pessoal, a trajetória de cada um, que a gente se reconheça e que a gente comece, desde o quanto antes, a construir e a realizar tudo que a gente tem vontade de realizar, a trabalhar por isso, sabe? Porque uma coisa é ficar no campo das ideias. Eu queria muito ser artista plástico. Eu queria muito isso, eu queria muito aquilo. Esse desejo, essa utopia é muito bonito no papel, né? É muito bonito no filme. É uma palavra bonita, utopia. Mas utopia também é algo que você não chega, que você não alcança. E a gente está precisando alcançar muitas coisas. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. É a gente se reconhecer e a gente começar a construir esse legado e ter a consciência de que cada um e cada uma tem um legado para deixar. E a gente precisa entender que a nossa vida é para além da gente. Sempre falo, né? O Luiz Gama, ele lutou pela abolição, libertou, 2.000 escravizados, e não viu a abolição acontecer. Mas, se ele não tivesse feito aquela luta lá, a abolição não teria acontecido. Então, a gente tem que pensar na vida para além da nossa própria vida. Isso é um exercício de generosidade. É um exercício de generosidade que a gente precisa resgatar. A gente está num momento de mundo, não apenas de Brasil, muito egoísta, muito autocentrado, muito da selfie, muito da rede social egóica. Eu acho que a gente precisa parar. Estávamos conversando lá nos bastidores, né, ali atrás, sobre a escuta. Como a escuta é uma tecnologia ancestral, como a escuta é algo sábio e como a escuta faz com que a gente não perca mais tempo. Então, eu acho que é um pouco por aí. A gente precisa escutar para se reconhecer, e, se reconhecendo, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui, e, sabendo o que a gente veio fazer aqui, a gente consegue construir para nós e para a nossa coletividade. Érica. Obrigada, Gineia. Boa tarde a todas, todos, todes. Que alegria estar aqui com vocês no SESC, mas também com a ação educativa.
Eu estava dizendo lá nos bastidores também sobre por que eu estou aqui hoje, né? Que vai dialogar um pouco com a sua questão, mas que eu acho que é importante eu dizer isso como um ponto de partida para pensar, inclusive, sobre coletividade, fortalecimento da democracia e o quanto esse subjetivo, porque eu acho que quando a gente fala de mulheres negras, de mulheres, de comunidade LGBTQIA+, de povos indígenas, pessoas com deficiências, etc., grupos que foram marcados pela abjeção, pela negação do direito, muitas vezes até pela endemonização, animalização do próprio corpo, eu acho que a trajetória ela tem uma característica de já não mais conseguir ser tão subjetiva assim. A gente já não consegue construir nossas trajetórias, os nossos caminhos e a nossa luta de uma maneira tão particular, voltada só para a nossa vida, ou para a nossa existência, ou para a nossa trajetória. Estando nesses corpos que já nascem marcados pela raça, pelo gênero, pela sexualidade, e etc., nós somos convocadas, obrigadas, de alguma maneira, a pensar e a produzir uma luta, uma identificação e uma história baseada em algo que fortaleça o processo democrático. E aqui não apenas a democracia como uma ideia de, sei lá, instituição ou processo político, mas a democracia como uma ideia de direito à vida, de direito à dignidade, de direito à comida no prato, de direito à moradia, de direito à educação, de direito ao afeto, de direito ao conhecimento, de direito ao embelezamento. Eu acho que isso está muito ligado a essas trajetórias, né? E a essa defesa democrática a partir de um exercício coletivo. Defender a democracia para nós não necessariamente significa apenas defender eleições justas, partidos plurais, pluralidade de ideias dentro do parlamento brasileiro, mas a democracia para nós é o enfrentamento do genocídio, é o enfrentamento dessa barbárie de viver num primeiro país do mundo que ainda mata mulheres iguais a mim, que sentencia 90% de nós na prostituição. Eu acho que essa vivência desse corpo que se coloca no mundo de maneira latente e ele não experimenta a sociabilização ou a sua história a partir do seu lugar, mas a partir de uma herança, e aí a gente tem uma herança que é ancestral, seja ela para o bem ou seja ela para o mal, e aí quando eu quero dizer para o mal é nascer em um país profundamente racista, em um país profundamente desigual, que faz com que a gente já precise exercer a nossa luta e exercer a nossa coletividade a partir desse lugar, o lugar de enfrentar essa violência, o lugar de enfrentar esse marcador, que não é uma opção, é uma necessidade, é uma urgência latente, e que às vezes a gente pode até não querer, o que eu acho justo, mas não tem muito para onde correr, porque a gente percebe que nascer nesse corpo, independente da forma, da maneira, da onde se está e da maneira como se faça, nós sempre estaremos lutando. Porque nós sempre seremos enunciadas como a mulher negra travesti, a trans, a negra. Isso vai carregar, a inclusive anteceder o nosso próprio nome, o nosso próprio lugar no mundo. Porque é assim que somos enxergadas, vistas, identificadas, e não necessariamente por nós mesmas, porque o processo da nossa identificação não passa pelo mesmo processo da identificação pelo olho do outro, que já nos identifica para nos posicionar em um lugar de inferioridade, em um lugar passivo de ser violentada, agredida, violada em seus direitos e na sua dignidade. Eu acho que é por esse caminho que a nossa luta particular, que aqui já deu para entender que não é tão particular, porque ela é coletiva, ela é ancestral, ela é histórica, vai se organizando para defender o processo democrático. E aí eu ia dizer algo antes disso, mas já fui falando logo isso, porque eu acho que é importante, que é porque eu estou aqui hoje, terça-feira, vocês sabem, é um dia de trabalhos árduo em Brasília, semi-árduo, porque quarta-feira que é o bicho pega mesmo, que aí tem comissão, aí tem aquela gente toda, aquele escambau. E eu tenho recusado uma série de convites em São Paulo durante a semana, uma porque eu estou muito cansada,
e outra porque eu preciso ir lá cumprir a minha tarefa, cumprir o meu dever, defender a democracia institucional e política, que também precisa ser defendida e que também vem sendo constantemente atacada em um país que aspira cada vez mais golpe, cada vez mais antidemocrático, cada vez mais intervenção militar nas esferas públicas e políticas do país. Mas quando o convite chegou, me disseram, é a celebração dos 30 anos da ação educativa. E aí vocês vão observar que ali, ó, naquela foto, tem uma jovem Érica, de black, no meio de algumas pessoas, porque eu participei, há uns 8 anos atrás, de um projeto chamado Hub de Mulheres Negras, pela ação educativa. E vocês conhecem a minha história. Para quem não conhece, só jogar no Google, é acessível para todo mundo. Não vou me debruçar aqui contando a minha história, mas de maneira muito sintética, eu fico até emocionada ao lembrar. Eu sou uma jovem travesti negra brasileira, vivendo em um país extremamente excludente à minha população. Sou expulsa de casa aos 14 anos, por volta dos 14 anos de idade. Recorro à prostituição, tenho a prostituição como sentença da minha existência no mundo. Em determinado momento, a minha história vai se transformando. Em uma das transformações da minha história, se dá a partir deste hub de jovens mulheres negras, por 2 sentidos. Um primeiro dos sentidos era pelo valor da bolsa que elas ofereciam. E eu precisava, porque estava recém-chegada na universidade, tinha uma bolsa para pensar, para formular, para sociabilizar. E eu era meio que um corpo estranho, saído das esquinas, saindo dos guetos da sociedade e tentando me recolocar no mundo, socialmente, politicamente, ainda que de maneira a tatear, porque eu não era essa Érica de hoje, que sei o meu lugar, que sei o meu papel, que sei o dever que eu quero cumprir diante da política. Eu estava ali descobrindo, inclusive, a minha própria negritude, que foi um processo de reconhecimento, de descoberta, de encontro com esse lugar. Então, tinha esse primeiro valor. E depois tinha o segundo valor, que era o valor político, o valor social, o valor do pertencimento, o valor de eu poder viajar do interior, vir a São Paulo, me encontrar, fazer as atividades que eram propostas, conhecer outras mulheres negras, sociabilizar com outras mulheres negras. E ainda falei isso para Edneia, que eu não tenha feito da melhor maneira possível, porque era uma jovem sagitariana, vocês vão me entender, travesti no Brasil, né? A gente tem um processo, uma mentalidade que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E além de sagitariana, uma sagitariana é constituída na margem da sociedade, constituída na marginalidade, com a sua humanidade, com a sua subjetividade composta por uma outra lógica. Não é a lógica do horário, não é a lógica da cronologia, é uma outra visão. Só quem viveu a minha história, só quem conhece o que está às margens da sociedade, sabe o que eu estou dizendo. Mas esse projeto, para concluir, me desculpa que eu precisava contar, esse projeto, ele é um divisor na minha história. Ele é um divisor na Érica que eu vou me tornar. Porque ele é o primeiro projeto ao qual eu sociabilizo, me reúno, me organizo, falo, coloco as minhas ideias, escuto outras mulheres negras formulando, pensando e sou acolhida. Porque é muito difícil para um corpo travesti, vindo da onde o meu corpo vem, conseguir em espaços de intelectualidade. Hoje é fácil para essa Érica, mas talvez lá atrás não fosse tão fácil e ser acolhida naquele espaço. Então, quando eu recebi o convite para os 30 anos de ação educativa, eu não poderia não estar aqui, porque a ação educativa e o projeto, mais do que a ação educativa, o projeto Hub de Jovens Mulheres Negras, com a querida Raquel, a Ju, que são mulheres que eu carregarei na minha história para sempre, que eu tenho o maior carinho do mundo e também uma gratidão imensa pelo acolhimento, pelos ensinamentos, pela paciência e por tudo aquilo que foi vivido, ofertado para aquela jovem Érica que não sabia de muita coisa, que não conhecia muita coisa e que foi acolhida por esse projeto, que pôde pensar, que pôde sonhar, que pôde acreditar nela mesma e que hoje chega aqui deputada federal eleita, defendendo a democracia, defendendo uma democracia que ouça as vozes de mulheres iguais às minhas, mas também de diferentes mulheres. E aí, com isso, eu concluo dizendo que eu acho que é dessa maneira como a luta particular e subjetiva fortalece a democracia. Aquele era um projeto para acolher jovens mulheres negras, para pensar sobre esse lugar, para formular reflexão, e dali a gente saiu uma vereadora,
a mulher mais bem votada de todo o país na primeira eleição após A o melhor. presidente, A melhor. Bolsonaro ter sido eleito, o que é uma resposta a toda a tentativa de massacre dos nossos direitos, e agora uma deputada federal eleita, a melhor deputada federal do Brasil, mas que sai não só desses lugares, passei por outros lugares, mas esse me marcou de maneira especial, me fortaleceu de maneira especial, faz parte da minha história de maneira especial. E eu sou muito orgulhosa, honrada, feliz de ter feito parte disso, e é por isso que hoje eu estou aqui, e eu acho que é dessa maneira que as nossas lutas, as nossas histórias e os nossos encontros podem fortalecer a democracia. Eu não tenho nem roupa para ouvir isso. Ô, Érica. Quem estiver aí do lado da Raquel Luanda e da Júlia, por favor, dá um copo d'água para elas. Dá um copo d'água para elas que estão ali. É disso. Tá vendo, meninas? É disso que se trata, né? A gente lá na Ação Educativa, quando a gente se pergunta o que a gente faz, né? É tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, mas é disso que se trata. É disso. A gente trabalha com isso, né? É com isso. Eliane, eu sou uma leitora voraz, adoro ler, mas os seus livros eles sempre me trazem uma sensação de eu estar mergulhando num mapa, um peso histórico. Eu sempre acho que eu tenho que me preparar para ler o livro, sabe? Porque tem uma pesquisa muito séria ali por trás. Tanto que as primeiras vezes que eu te li, eu achei que era uma historiadora que falou, olha, eu vou pegar a realidade, dar uma ficcionada e colocar uma dose de provocação ancestral militante aqui no meio, sabe? Mas eu achava que era isso, porque tem um apuro de pesquisa, que é um bordado, é um tecido que você tece e com muito cuidado. Hoje eu fico pensando, a gente está lidando com o tempo, a gente nunca tem tempo para nada, a gente está sempre nessa correria louca, porque, além de tudo, a gente precisa defender ideias, a gente precisa participar da luta coletiva e, de repente, tem que fazer também essa tessitura da literatura. Como é que essa jornalista constrói esse tempo e dedica esse tempo para essa tessitura quando tem tantas exigências? Você apresenta programa de literatura, você escreve livro e o tempo inteiro a gente está vendo você sendo entrevistado e as pessoas falando o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre aquilo, e ainda fazendo os livros do jeito que você faz. Como é que você constrói isso? Menina, faz pergunta difícil. Não sei. Não sei, de verdade. Mas é porque eu acho que é o seguinte, quando a gente começa a escrever, e escrever, para mim, é uma forma de estar no mundo, é a minha chave para o mundo. Quando a gente começa... É como se você se sintonizasse num canal e pronto, você está sintonizada naquele canal e as coisas começam a chegar para você. Então, eu observo muito as pessoas, eu observo muito a sociedade, eu fico olhando. E tudo, para mim, a Elisa Lucinda tem uma frase que é ótima. Ela falou, Eliana, tudo é carne de literatura. Aquela voz dela maravilhosa. Tudo é carne de literatura, tudo é carne de literatura. Porque a gente anda pelas ruas, a gente lê as notícias, de alguma forma aquilo se transforma em texto, em criação. Eu respeito a história, sabe? Eu tenho um respeito muito grande pela ciência história. Eu gosto de história, sempre gostei, queria ser historiadora. Minha mãe disse, de jeito nenhum, você vai parar na sala de aula, vai ganhar muito pouco, vai ter que brigar, vai ter que fazer greve, vai ter que marchar na rua, vai ter que não sei o quê. Ela era professora, né? E aí eu resolvi fazer jornalismo. E agora estou aqui milionária, muito rica. Muito rica. Mas é isso, né? Sabe aquele meme do carneirinho que sai de um buraco, pula e cai no outro buraco? Fui eu, né? Então, caí nesse outro buraco que chama literatura. Mas eu sou muito orgulhosa, primeiro, assim, né, de hoje conseguir viver de escrita, de conseguir viver
da criatividade. Isso é algo, para mim, para a menina Eliana, impensável, né? Impensável, porque a gente fica pensando em pagar os boletos, e a gente tem as nossas obrigações, a vida vai andando, vem filho, vem isso, vem aquilo. Só que, assim, a vida é corrida, né? As horas são as mesmas. As 24 horas de 1800 são as mesmas 24 horas de 2024. O que a gente fez com esse tempo, que te dá uma percepção diferente, é que é a questão. Então, cabe a nós fazer esse relógio girar um pouquinho mais devagar. E o que eu observei? Eu acho que o livro, né, a literatura, a arte de um modo geral, mas, para mim, né, a literatura tem esse poder de fazer assim, clique, né? Porque a notícia, o hard news, você vai de desgraça em desgraça e vê. Um sargento fez um boliche com umas crianças, o outro jogou o menino, o cara da ponte, o outro deu um tiro nas costas, o outro isso, amanhã tem mais desgraça. Deram um golpe na Coreia, e você vai. Daqui a pouco, a tragédia que aconteceu hoje, na sexta-feira, já é muito velha. Olha que absurdo! E é por isso que a gente não consegue resolver as coisas, porque a gente vai pulando de tragédia em tragédia, a gente esquece aquele corpo que ficou lá tombado lá atrás. Então, eu acho que a arte tem uma chance aí, né? A gente tem uma chance de fazer um clique. Olha isso aqui. E botar uma lente de aumento e questionar algumas coisas. E eu acho que é por isso que é tão incômoda, é por isso que é tão combatida, é por isso que é tão... Porque eu acho que é mais forte que a gente, né? E eu acho que é por isso que a gente antecipa tantas coisas, porque nesse exercício de observação, a gente acaba, às vezes, sem querer mesmo, às vezes intuitivamente, ou porque você está ali imbuído aquele negócio, você começa a antecipar determinadas coisas, porque a sociedade tem movimentos cíclicos. A gente já passou por aquilo ali. A gente já viveu, de alguma forma, aquilo ali. Não é muito difícil saber que aquilo não vai dar certo. A gente está indo por um caminho que outros já percorreram e já deu errado. Então, trazer isso para a escrita, para mim, é algo fascinante, né? É algo fascinante porque é a nossa vida. Eu acho que eu nunca vou escrever com, sei lá, o Duque de Caxias como protagonista. Para mim, os protagonistas somos nós, são pessoas absolutamente comuns e que não são absolutamente comuns, porque nós nunca estivemos no lugar de quem conta a história. Quando eu falo nós, é nós, povo. Nós, povo, né? A galera que não é herdeira, a galera que não... meu marido está falando lá, ele tem um sobrenome, né, que é um sobrenome que tem um sobrenome famoso. Eu falei assim, vem cá, você é o fulano, você herdou sobrado, herdou fazenda, herdou joia, herdou não sei o quê? Não, então você é o Ribeiro Preto. Você herdou não sei o quê? Ah, então você é o Ribeiro Branco. Então, na verdade, a gente precisa tomar essa voz, né? E eu acho que a literatura é o campo da liberdade, ela não necessariamente tem que responder às questões da vida, ela não necessariamente precisa levantar nenhuma bandeira nem nada, ela não necessariamente nada, né? Mas ela é um lugar onde a gente pode se espalhar, imaginar e fabular, inclusive, um futuro. Estava falando para a Érica ali de um livro que eu escrevi, e eu pensei nessa personagem, pensei assim, nossa, eu quero que essa personagem tenha uma agência, eu não quero que ela fique caricata, eu quero que ela tenha direito ao amor, eu quero que ela de alguma forma, dirija o futuro dela, eu quero isso, eu quero, e eu fiz acontecer, né? É um exercício de Deus ali que a gente tem naquele momentinho e que a pessoa, quando lê, ela também faz esse exercício de mas esse personagem podia realmente ter existido e ele existe, e esse futuro aqui pode acontecer, ele é possível. Então, é um pouco isso tudo que eu acho que acaba somando no que eu hoje sou muito mais escritora do que jornalista, eu acho, né? Eu acho que tudo é texto. Se você olhar bem, a mídia não deixa de ser um pouco de ficção, porque todo mundo que senta ali para escrever a matéria está escrevendo da sua perspectiva, com o seu arcabouço de vida, com o seu olhar, as escolhas de palavras, as escolhas de frases, as escolhas semânticas, por onde o lead tem, né? O que, quando, onde, como, por quê.
Se você começar pelo que, é uma história. Se você começar pelo onde, é outra. Se você começar pelo quem, é outra história. Como você vai começar aquilo ali? Né? Isso vai dizer de quem você é, de como você olha o mundo. E essa é uma parte da realidade. Então, na verdade, a gente vive uma ficção de que existe uma neutralidade quando não há. E se a gente, na verdade, assumir isso, olha, todo mundo aqui tem um olhar para o mundo. Se a gente assumir isso, e se a gente começar a ler as coisas entendendo isso, a gente vai detectar as fake news, a gente vai detectar aonde está a informação verdadeira, onde está a pesquisa verdadeira. A gente vai detectar tudo. A gente só não pode... O James Baldwin tinha uma frase que eu acho boa, né? Eu gosto de citar essa galera, porque eles deixaram muitas coisas para a gente, né? E ele fala assim, olha, o grande pecado para uma pessoa negra nas Américas é a ingenuidade. A gente, depois de tudo o que nos aconteceu, depois de 524 anos, minha gente, a gente não tem mais o direito de ser ingênuo, né? A gente precisa ler as coisas, entender os subtextos que estão atrás, a gente precisa ter essa interpretação de texto, senão você vai ser o próximo a ser jogado da ponte. Exatamente. Érica, vamos falar do tal do parlamento? Parlamento? Eu estava pensando aqui o seguinte, quando a gente olha em perspectiva a história do Brasil, a gente vai lá para o século XVII, século XVIII, a gente vê que nenhum dos sistema educacional, político, jurídico, foi construído para resolver questões de desigualdade. Muito pelo contrário, era para manter privilégios, e inclusive intergeracionais, né? E foi muito difícil fazer com que a dúvida fosse plantada para que a desigualdade começasse a ser uma questão, ainda não é do tamanho que a gente acha proporcional à realidade dela, mas teve muita luta aí para desnaturalizar esses privilégios. E eu acho muito interessante, sempre que eu vejo você falando, você discursando, eu adoro, porque sabe fazer o negócio direito. Quando você começa a discursar, quando você começa a falar e você pega o fio da meada e vai contando essa história dos privilégios que estão sendo defendidos ali, naquela casa, eu vejo um susto, como se tivesse um incômodo, como se você estivesse falando uma coisa muito absurda naquele lugar. Como é que é você defender o que tem defendido, sabendo que não é uma defesa de momento, não é uma coisa solitária, você está falando por muitos, por muitas, e você está contando uma história de séculos. Como é lidar com um estranhamento ainda hoje dentro dessa casa? Como é que você tem... Como é que você está tecendo isso? Ai, o papo tava tão gostoso, falando de coisa boa. Eu tô me sentindo tão baixinha, vocês estão me ouvindo? Eu tô me sentindo baixinha, que bom. Bom, enfim, né, temos que falar disso. Afinal, é o meu maravilhoso trabalho, graças a Deus, que garante meu sustento, a quem eu sou grata todos os dias, com aquela gente maravilhosa, aqueles homens incríveis, aquelas mulheres incríveis. Um trabalho incrível, eu amo meu trabalho, né? Mas, assim... O parlamento brasileiro, hoje, né, o que ele representa? Primeiro, muita feiura, né, no meu ponto de vista, uma gente feia, mal, com a boca para dentro. Já repararam como aqueles homens têm a boca... É por causa da maldade. Estética, né? A crise é muito estética. E a maldade, acho que vai fazendo... A pessoa vai morrendo por dentro. Eu não sei, é uma coisa impressionante. Mas, olhem, reparem, Bolsonaro, Mourão e assim, vai olhando a boca. A boca vai entrando, aquela boca murcha que fala com a gente, dá vontade de dar um soco nas costas para ver se solta a boca.
Mas, tirando essa parte, que é só para descontrair um pouco, como eu já disse, eu sou sagitariana, inclusive meu aniversário é na próxima segunda-feira. Eu faço isso que é para vocês fazerem isso mesmo, que eu sou desse modelo. É muito difícil entender, mas eu acho que tem uma questão. O espanto, na minha leitura, e eu já fiz uma leitura dessa durante muito tempo, não é necessariamente o espanto daquilo que está sendo narrado. Até porque a narrativa que eu conto não é uma narrativa, como você bem colocou, inédita, e não é uma narrativa que foi construída a despeito e nas costas daquelas pessoas. Aquelas pessoas são contribuidoras da narrativa e da história que eu conto. Perpetuam essa história, são os saudosistas desse lugar e conhecem muito bem que espaço de aprisionamento da humanidade, da dignidade e da cidadania é aquele a qual nós estamos denunciando. O que me parece é quando eu falo e faço a denúncia, ou faço o resgate histórico, ou posiciono o debate no lugar onde ele precisa estar, é o espanto de quem fala. Então, a sensação de que eu tenho é, pera, essa mulher com essa história, marcadas por nós para a morte, tudo certo para morrer. Num país que a expectativa de vida de uma mulher igual a ela é de 30 anos de idade, expulsa de casa, prostituição e todo o resto, como é que essa mulher tem a audácia de não só não morrer, mas de vir aqui, sentar nas nossas cadeiras, colocar o dedo em riste, apontar na nossa cara e dizer que não vai tolerar? Que história é essa? Que lugar é esse que o sistema falhou? Ela tinha que estar morta. Ela não tinha que estar aqui exigindo os direitos dela e os direitos da classe dela, que devia estar tão morta como ela. Esse lugar era sagrado nosso. Esse lugar sempre foi nosso. E aí eu acho que no momento em que a gente fala, passa um filme na cabeça deles que é se perguntando, o sistema falhou, o sistema falhou, o sistema está falhando. Ela está aqui. Ela está denunciando. Ela está dificultando o nosso trabalho. Ela está dificultando a continuidade de uma lógica de desigualdade, de abjeção desses corpos, de aprisionamento delas na prostituição, nos quartos de fundo da empregada. Elas estão fazendo literatura, ela chama o bando dela para vir aqui fazer audiência. Ela briga para incluir, como nós conseguimos, graças às deusas, na semana passada, a Carolina Maria de Jesus nos livros de heróis e heroínas da pátria. Quem é essa catadora? Então, o que eu percebo não é o incômodo da história. E, obviamente, eles são muitos bons atores e muitas boas atrizes. Naquele modelo, né? Eles juram que são. E aí eles se fingem espantados que, imagina, porque ali ninguém é transfóbico, ninguém é racista, ninguém é misógino, ninguém é nada. Ali é toda gente boa, gente 10, dá para sentar, tomar cervejada, dar risada, uma gente super bacana. Não tem problema, o problema está na nossa cabeça. Você é a louca. Mas não porque eles não conhecem a história. Eles produziram essa história. Isso só existe porque eles estão ali defendendo esse lugar. O espanto deles é pela sujeita que sai da esquina, que sai da rua, que tira a marca da morte do corpo, amassa, joga no lixo, produz um antídoto revolucionário para contra-atacar um sistema que marcou para a morte a vida dela, e volta e fala, eu não morri, eu estou viva. Eu vou permanecer viva. E eu não só estarei viva, eu estarei propositiva. Eu incomodarei. Eu pautarei um debate que, para mim e para o meu povo, é urgente e necessário. E vocês vão ter que engolir, goela abaixo, porque eu estou aqui eleita tanto quanto vocês. E aí eles ficam em desespero, porque como é que pode? E mais, cara pálidas, não só como vocês, muito mais bem votada do que muitos de vocês aqui. Porque diferente de quem rolou uma ladeira de privilégio e caiu do colo do pai num assento de deputado, eu construí a minha trajetória até lá. Eu driblei a fome, o medo, a morte, a prostituição, as drogas, o abandono da família, a violência do Estado, a bota da polícia. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei qual é o projeto de vida e político que eu defendo e que eu quero desenvolver. E aí eu acho que é assim que eu respondo a isso. É assim que eu lido com isso. Então eu percebo que o incômodo é de quem fala,
porque não deveria falar naquele espaço, porque o parlar não é deste corpo, é do corpo másculo, branco, herdeiro não só dos bens, mas também da política, da propriedade não só econômica, mas intelectual, que produz dentro daquele espaço. E aí a gente então fala, então o seu desespero é ver esse corpo falar, então eu vou falar. Então agora eu vou hablar. E não vou falar de qualquer jeito. Vou falar com coerência, vou falar com lógica, vou falar com embasamento, porque eu também não vou cair no estereótipo da histérica, da que não sabe dialogar, da extremista, da que... Não, eu quero fazer política. Eu sei fazer política. Eu não faço política com extremismo. Eu não acho que a gente vai revolucionar o mundo através da política da noite para o dia. É um processo gradual, construído a longos passos, construído de cada vez, sentando aqui, sentando ali, mexendo aqui, avançando ali, fazendo a sonsa acular para pegar a assinaturinha do colega que você não suporta, mas que é importante para aprovar o seu projeto, que significa dignidade, emancipação, direito à sua população. É dessa maneira que eu lido com o espanto dessa gente, porque eu estou assim, com perdão da palavra, cagando e andando. Eu não preciso daquela gente para nada. Eu preciso combater aquela gentalha. Eu preciso fazer com que eles compreendam de que os nossos corpos estão emergindo desse lugar, desse limite imposto por um sistema excludente, por um sistema de morte, e que a nossa presença naquele espaço significa a ruptura, a quebra de um espaço de exclusão, porque a gente promove debate, a gente promove política pública, e a cada política pública que a gente promove e a gente amplia, a gente chama mais de nós para fazer esse debate. A gente empodera e constrói novas lideranças, novos espaços. Então, eu acho que é dessa maneira que eu tento assim, né? Porque é difícil, não é fácil. Falando parece muito tranquilo, mas não é tranquilo. É bem puxado. Mas é dessa maneira. Então, eu gosto do espanto. Eu gosto da estranheza. Eu gosto do incômodo. Eu gosto do desespero. Porque quanto mais desesperado, mais vulnerável. Mesmo sabendo lidar com aquilo, eles conseguem. E mais ardilosa eu sou. Mais rápida eu vou me articulando. Mais eu vou pegando o que vai caindo. Mais eu vou entrando. E quando eles vão vendo, a gente vai tomando tudo aquilo que é nosso por direito, resgatando, debaixo dos olhos deles, sem com que eles percebam muitas vezes, às vezes percebendo, mas fazendo aquilo que para mim é importante, avançando, consolidando o legado, deixando política pública e se diferenciando deles, que eu acho que é uma forma de lidar com aquilo, é se diferenciando deles. Eles são feios e eu sou belíssima. Eu acho que é assim que a gente faz. Com certeza. É disso que se trata. É disso que se trata. Deixa eu me organizar aqui. Cadê a Joana? A Joana, dá tempo de fazer uma pergunta ainda, de pedir para... Então, gente, olha, é debate, né? Nossa, tem uma luz ali me acabando aqui. Não consigo enxergar nada. É muita luz. Mas a gente tinha combinado que eu não ia ser a única privilegiada que ia ficar aqui conversando com as duas, então a gente vai abrir para 2 perguntas só. Só 2. Eu não consigo ver se alguém levantou a mão. Faz assim, ó, que dá para ver. Vou fazer assim, ó. Quem é? A gente passa o microfone e aí pergunta, porque se vocês não perguntarem, eu continuo fazendo a festa. Tem uma pessoa ali, é a Ana Lu? Ah, é claro. Já é conhecida. Gente, boa noite. Estou quase caindo aqui da cadeira. Realmente é um privilégio, né? Poder estar aqui com essas mulheres daqui, maravilhosas. Para eu poder enxergar ela. Eu vou fazer uma pergunta só, tá? Para a Eliana e deixar... Eliana, quando você terminou o livro Solitária, o que você sentiu? Porque eu fiquei sem dormir uns 3 dias. E o livro Solitária, ele fala muito também do que a Érica trouxe, muito do que a ação educativa faz, né? E provoca a gente, que é pensar o nosso lugar de direito, né? De pensar que os nossos quartos de empregada agora são também, né?
pelo direito a ter mais anos de escolaridade, inclusive na universidade. Então, só compartilhar com a gente. Quem não leu, leia. Nossa, Quem que perguntou pergunta foi boa. a Ana Lúcia Silva Souza. Sim. A Ana Lu é professora da UFBA, diretora da Ação Educativa e minha irmãzinha. Você sabe que assim, uma das metas da minha vida é fazer fonoaudiologia para ter essa dicção de Erika Hilton. Porque quando ela vai ficando nervosa, aí é que ela fala melhor ainda. Porque não tolerarei. Nossa, meu Deus, que dicção! Que coisa maravilhosa. Quanto mais irritada, melhor ela fala. E aí, o Solitária, né? O Solitária é um livro que, meu Deus do céu, né? É uma história tão óbvia, né? Para quem não leu, é a história de uma mãe e uma filha, a mãe empregada doméstica, e a filha vai com ela para o trabalho. É isso. E vai com ela para o trabalho por uma casa de classe média alta, de gente rica e tal, ppp, papapá. A menina cresce dentro daquela casa, né? Acompanhando a mãe. Então, tem muita coisa ali naquele livro. É um livro pequeno, mas ele é assim, uma bolinha de chumbo, né? Ele tem muita coisa ali, porque tem o desencontro delas e o encontro delas, tem, ou seja, a questão geracional, tem direito reprodutivo, tem a briga de classe, tem as questões da mulher, tem tanta coisa ali, né? As questões educacionais, e eu fui colocando, eu fui escrevendo, essa história, e todo mundo que lê esse livro, ele é assim, todo mundo se vê em algum lugar. Porque essa é a história do Brasil, né? Todo mundo se vê em algum lugar, em algum personagem daquele livro. E é muito interessante, porque eu tenho umas amigas aí muito famosas e tal, não sei o quê, uma galera branca, e que me escreve assim, nossa, eu fiquei chocada, porque eu percebi que eu sou aquela garota, eu sou a Camilinha, eu sou a Dona Lúcia, que são os patrões da história, né? E como é que eu montei aquela arquitetura daquele livro, né, daquela história? Eu queria que a arquitetura falasse, né? Porque a gente tem uma arquitetura, a gente tem uma construção de cidades toda baseada na escravidão, né? Toda. Como é que é? A fobia aos pobres, né? Aparofóbica, pretofóbica, transfóbica, homofóbica, é tudo. E aí eu caí num trabalho de arquitetura que eu achei genial, né? Que eles fizeram o seguinte, eles pegam a planta baixa de um engenho de cana-de-açúcar e vão analisando. Aqui era o sobrado, aqui é a plantação, aqui era a senzala, aqui era a igreja, a capela, não sei o quê, papapá. Daqui a pouco eles pegam uma planta de apartamento aqui de São Paulo, apartamentos de classe média alta, umas casas suspensas que vocês têm aqui nessa cidade, que eu nunca imaginei que pudesse existir apartamento daquele jeito. E aí eles fazem assim, botam em cima da planta da plantação. É a mesma coisa. Onde era a senzala é o quarto de empregada, onde era a cozinha, onde era a garagem era onde ficavam as carruagens, a mesma lógica. Então, na verdade, a gente vai só atualizando o sistema, né? Escravidão 2.1, 2.0, a gente vai só atualizando o sistema, mudando de roupa. Ninguém usa mais aquele saião, mas, sabe? A gente está ali naquele lugar ainda. Então, eu acho que esse livro, eu achei que era um tema que já estava muito... todo mundo já falou, teve o Que Horas Ela Volta, teve tantas obras que já falaram sobre isso, mas não, a gente ainda não falou sobre isso, né? Porque tem um fenômeno interessante que é o do apagamento, e a gente cai em algumas armadilhas muito, muito capciosas, né? A gente, com justiça, todas as nossas atrizes reclamaram dessa coisa de ser só empregada doméstica nas produções. Óbvio, a gente está em todos os lugares da sociedade, porque eu só vou interpretar empregada doméstica. Mas já repararam que, de uns 15, 20 anos para cá, todas as empregadas de novela agora são brancas? E se você botar assim, empregada doméstica no Google, ou fizer uma pesquisa no Imagens, vai vir uma massa de desenhos, de caricaturas, de fotos de mulheres brancas domésticas. Aí você vai para o dado, 75% das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras. Por que é que a gente está
tirando essa pessoa do nosso imaginário. Quem está lucrando com isso? Por que é que a gente está invisibilizando essa pessoa que existe, está dentro da casa de todo mundo, sofrendo as mesmas coisas? Aí eu falei, bom, talvez eu precise colocar essa personagem com a cor que ela tem, né? E a realidade que ela vive. Mas foi muito bonito porque, assim, eu quis falar de legado, de ancestralidade, quis falar de herança, quis falar de idade, quis falar do elo das gerações que a gente precisa ter, e foi bonito na relação da avó, né? A mãe, a avó, a filha por cotas vai para a universidade, mas não esquece o que a avó ensinou. Então, são coisas que a gente traz, né? Isso sim tem valor estético, isso sim. E aí, na Bienal aqui de São Paulo esse ano, eu vim, e 2 meninas vieram me falar o seguinte, olha, eu li o seu livro, eu sou filha de empregada doméstica, eu resolvi fazer o FUVEST, eu passei para a USP. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. É a ação educativa aqui com a Érica. É uma coisa que você planta e você não sabe como aquilo vai germinar, mas é óbvio que vai germinar algo muito bom para a sociedade. Óbvio que aquelas pessoas vão dar frutos incríveis, porque todo mundo tem essa chama interior, né? E todo mundo precisa desse gatilho. A gente tem gatilho para tanta coisa ruim, né? A gente ouve uma frase, te aciona, te leva para tanta coisa ruim. E eu acho que a arte e a literatura e essas coisas todas, elas têm o poder de dar um gatilho do bem, né? O gatilho bom, o gatilho que te impulsiona, que te joga para frente, mas sem deixar de fazer o movimento do Sankofa, que é ir lá atrás e buscar e fazer diferente. Eu acho que a Érica deve pensar nesse tempo de esquinas. Ainda tem gente lá na esquina. E não é possível que ela esteja sentada no parlamento sem pensar na esquina, sem fazer o Sankofa. Todo mundo tem que fazer o Sankofa. Quando a gente deixa de fazer o Sankofa, a gente se perde. Eu ia falar uma palavra feia, né? Mas é isso, né? A gente se ferra. Porque a gente corta o elo, corta a conexão. A gente perde o rumo, mas perde o rumo legal, né? E se dá muito mal. Então, a gente tem que realmente reverenciar o que veio antes, e foi isso que eu pensei, né? Não vou dar o spoiler do livro, né? Mas aquele final, com um final de um descanso, né? Da pessoa, uau, eu tenho o cheiro da minha vida, eu tenho o controle da minha vida. E eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar para as novas gerações. Você tem a sua vida na mão. Não dê o poder a ninguém. Ela é sua, é você que vai fazer a sua vida. Tudo isso. Dá tempo de só mais uma pergunta. Tem alguém aí de mão levantada? Ali. Ali, ó. Boa noite, meu nome é Gustavo, eu sou um homem trans. É uma honra estar aqui tão perto de vocês. Eu tenho uma pergunta para a Érica. Eu faço parte de um programa chamado Transcidadania, não sei se você já ouviu falar, mas no começo das eleições para prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes foi lá e fez um projeto similar ao de vocês com 30 anos, dando uma bolsa de R$700 para a gente. Ok, até aí, beleza. Só que agora querem tirar outra cidadania da gente, né? É um projeto tão importante. Eu saí da rua também, não estava na prostituição, mas eu morava no Cinzeiro, ali na Anhangabaú, onde vocês falam, nossa, que cheiro de... Eu estava lá, e esse projeto me tirou de lá. E eu acho que não só eu, várias meninas e meninos. Você que está cara a cara com os deputados, a maioria homem, mas deputados, como você acha que vai ser projetos como esse que está fazendo 30 anos agora e o Transcidadania? Como que você acha que vai acabar? Vai acabar? Como que vai ficar a gente, pessoas trans? Boa. Difícil, né, responder essa questão. Acabar, a gente acha que não vai acabar, porque eu acho que enquanto houver resistência, houver luta, houver a gente ali brigando, a gente vai conseguindo segurar, nem que seja aos frangalhos, né?
porque uma andorinha só não faz verão e nós ainda somos uma minoria dentro de um espaço muito majoritário de pessoas antagônicas àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, e a nossa visão mesmo sobre essa redistribuição de renda e sobre programas de apoio, de auxílio, mas não por um viés estritamente assistencialista, porque eu acho que o Transcidadania ele tem essa capacidade de ser um programa que incentiva o ingresso na escola, no mercado de trabalho, para construir a emancipação do sujeito, porque a ideia não é que você dependa do programa a vida inteira, né? Mas é que você tenha uma oportunidade de conseguir se recolocar na escola, e ainda com muita fragilidade. Eu, quando vereadora, fui muito crítica ao programa, não do ponto de vista da destruição do programa, mas do ponto de vista de como a gente consegue melhorar o programa. A prefeitura tinha no caixa mais de 30 bilhões de reais parados, tratando o dinheiro como se fosse um banco que gera lucro em cima de lucro, quando esse dinheiro poderia ser investido, pequena parte desse dinheiro podia ser investido para ampliar o número de vagas do programa, que ainda hoje tem um número de vagas muito pequena, e para também pensar um programa de melhor qualidade, porque a gente precisa entender que o programa ele tem um prazo, e a depender do grau de escolaridade que a pessoa ingresse no programa, ela não consegue concluir a escolaridade a tempo do programa. E o programa ele é uma possibilidade. O programa permaneceu, ele já foi ameaçado muitas vezes. Eu acho que o Ricardo Nunes, apesar de ser o que é e de representar o que é, não vai comprar essa briga com a destruição do programa. Ele não é um programa federal, ele é um programa municipal, então tem a ver com relação à cidade. Os deputados têm pouquíssimas influências, a não ser as conversas que fazem com o prefeito. Essa é uma discussão entre prefeitura e Câmara dos Vereadores, e não à toa elegi uma vereadora para São Paulo para continuar fazendo o trabalho que eu fazia enquanto vereadora, defendendo os programas que são importantes, fortalecendo as agendas que são necessárias. Mas, assim, o futuro ele é muito incerto. Não acho que o programa Transcidadania acabe. A nossa ideia é nacionalizar o programa Transcidadania. Esse é um debate que a gente tem feito a âmbito do Congresso Nacional, mas aí esse é um debate que está bem difícil, porque a gente está enfrentando uma série de camadas e uma série de questões muito dificultosas do ponto de vista de qualquer debate dentro da Câmara dos Deputados, em especial debates relacionados à questão de pessoas trans, comunidade LGBTQIA+, de um modo geral. Então, assim, não acho que o programa vai acabar, acho que o programa vai continuar, acho que a gente precisa continuar lutando para que o programa seja ampliado, para que o programa seja revisto, para que o programa seja qualificado, pressionando as autoridades e ocupando aquele espaço do programa. Porque no final das eleições passadas, municipais, a narrativa que tinha era que faltava pessoas trans para o Transcidadania. Ai, tem tantas vagas que foram abertas. Eu vi essa lorota. Chegou até mim esse discurso, de que faltava abriram-se tantas vagas e não tem pessoas trans. E eu respondi, se eu fizer um chamado do meu Instagram, eu acho o programa não vai dar conta da quantidade de pessoas trans vulneráveis. Se eu fizer uma caixinha nos stories, eu vou achar pessoas para ir para o programa. É que não falta programa. Falta capilaridade, falta busca ativa, falta informação chegar e etc. Não se preocupe, acho que o programa permanece sim, talvez com dificuldades, talvez com desafios. O que eu posso dizer é, nosso gabinete sempre estará com as portas abertas para receber qualquer tipo de demanda. O trabalho do legislador, seja ele deputado estadual, deputado federal ou vereador, não é simplesmente propor uma legislação, mas é fazer uma fiscalização desse poder executivo. Cabe ao legislador fiscalizar, cabe ao legislador cobrar, cabe ao legislador ser uma pedra no sapato do executivo, ainda mais quando é um executivo ordinário, como é o executivo da cidade de São Paulo. Então, qualquer dificuldade, qualquer problema, procure a nossa assessoria, procure a nossa equipe. Temos agora a Amanda eleita vereadora por nós aqui em São Paulo também, para dar qualquer tipo de suporte, de fortalecimento e de ajuda para combater qualquer tipo de desmonte do Transcidadania, mas de qualquer outro programa que seja fundamental e essencial para dar um mínimo, que ainda é muito pouco, de dignidade para essas populações vulnerabilizadas, precarizadas, abjetadas por conta da sua condição de gênero, de raça ou de sexualidade. Conte com a gente na defesa do Transcidadania, na ampliação do Transcidadania, de outros programas, e vamos para cima desses canalhas para defender essa redistribuição de renda aí para que chegue na mão de todo mundo. Olha, a gente vai ter que encerrar. Eu queria agradecer muito
a presença de você, Eliane, de você, Érica, porque foi para nós da ação educativa, eu acho que os 30 anos com chave de ouro. A gente teve aqui, no diálogo, eu acho que de diferentes formas, a gente acessou alguns princípios que a gente defende no nosso trabalho, sutilmente tocados, né? Que é esse reconhecimento do direito de todas as pessoas a trajetórias dignas. Todo mundo tem direito a uma história de vida digna. A gente não pode, de maneira nenhuma, achar que passar por violência, que vivenciar opressão, faz parte da experiência ou de amadurecimento ou de uma experiência inevitável. Então, ter isso faz com que a gente desenvolva projetos, a gente se relacione com parcerias imensamente amplas, que a gente entre nas redes e que a gente consiga, de uma forma muito coerente, muito pezinho no chão, cabeça nas nuvens, para a gente não perder a humanidade, o nosso direito à subjetividade, construindo futuros. É disso que se trata. A gente constrói futuros, a gente acredita nos futuros, mas a gente busca, nessa experiência ancestral de resistência permanente que os movimentos sociais continuam teimando em sistematizar e nos ensinar as formas de renovar não só o nosso discurso, mas a nossa forma de estar no mundo, a nossa forma de atuar politicamente como uma organização da sociedade civil, defensora dos direitos humanos. Quando está todo mundo xingando os direitos humanos, a gente está falando, a gente acredita, a gente defende e a gente não vê outra forma de vivenciar esse pacto civilizatório, se não for a partir dos direitos humanos e da defesa da democracia. Então, estar nessa mesa aqui, para mim, é a forma de, enquanto mulher preta, profissional dos direitos humanos e da ação educativa, dizer que a gente vai seguir nessa toada, levando burdoada de tudo quanto é lado e dando os nossos pulinhos, fazendo as nossas danças no meio do caminho. Então, muito obrigada. Bora continuar desafinando o coro dos contentes, né? Bora lá. Obrigada, gente.